de chamar o Danilo Carvalho. Ele vai falar para a gente sobre a queima da palha na indústria e o processamento. Por favor, Danilo. Obrigado, Daniel, pela apresentação. Bom dia a todos, sou o Danilo. Eu vou apresentar para vocês aqui sobre a queima da mistura de palha e bagaço em caldeiras, né? Os efeitos da queima, né, da adição de palha ao bagaço na queima em caldeiras. Vou dividir a apresentação aqui para a gente, só uma breve introdução sobre caldeira de geração de vapor, avaliação dos efeitos da queima da palha e bagaço e o rendimento térmico, né, das caldeiras, a metodologia que utilizamos nos ensaios, né, os resultados e umas conclusões preliminares. Bom, só um panorama geral sobre as caldeiras dos sistemas de cogeração atuais das usinas sucroalcooleiras. São caldeiras que geram vapor a alta pressão e alta temperatura, projetadas primariamente para queima de bagaço, as condições de queima de bagaço, né, com as suas características, como o Caio citou, granulometria, densidade, umidade, né? E no panorama geral, aqui a gente tem uma visão da caldeira, das partes, né, da alimentação do sistema de alimentação da caldeira, né, onde a gente recebe bagaço e agora mistura palha-bagaço também, a região de queima, na área de combustão, né, a região da fornalha, as regiões quentes, onde recebe os gases mais quentes, que são os superaquecedores, as regiões secundárias, os superaquecedores primário e secundário, região dos tubos evaporativos, a região do economizador e do pré-ar, que é a saída dos gases. Uma visão geral do equipamento, né? Nós realizamos diversos ensaios nas usinas e nós desenvolvemos uma metodologia para ensaio em caldeiras que foram divididos e planejados em duas etapas. Uma que é a etapa de safra, onde nós separamos os ensaios ao longo da safra, tentando distribuir ao longo da safra para pegar vários momentos de operação da caldeira, seja início, meio e final de safra, onde nesses ensaios nós coletamos amostras de combustível de entrada na caldeira, o bagaço nas esteiras, a palha na esteira de palha e a mistura nos alimentadores da caldeira. Coletamos também cinzas geradas em algumas partes da caldeira e fizemos a coleta e medição de gases formados na combustão. E também alguns parâmetros operacionais coletamos no período de ensaio para avaliação dessa operação da caldeira. A segunda etapa da divisão dos ensaios foram ensaios, nós chamamos de ensaio de entre-safra, que seria a coleta das possíveis incrustações formadas nas diferentes regiões da caldeira para avaliação da condição e das características dessas incrustações. Como o Caio disse, né, a questão da utilização da adição de palha ao bagaço na queima, nós temos várias características diferentes que a palha apresenta em relação ao bagaço, né, e nós fizemos uma caracterização completa dos combustíveis de entrada, tanto da palha, do bagaço e da mistura, através de análise de caracterização de combustível, como análise elementar, umidade, poder calorífico, teor de cinzas, né? E das cinzas coletadas na caldeira também fizemos algumas análises relativas ao teor de carbono não queimado numa combustão, possível combustão irregular das caldeiras, para avaliação de um rendimento, uma estimativa de rendimento da caldeira, que nós fizemos através do método indireto, que seria uma estimativa das perdas de energia no processo térmico, né, de transferência de calor, e uma estimativa de rendimento térmico a partir disso. Sobre as incrustações
coletadas, nós fizemos a análise da composição dessas diferentes incrustações coletadas para verificar a formação de compostos, desses a qual a palha tem uma diferença em relação ao bagaço, que são compostos críticos, como o Caio já citou, a formação de incrustações, a possível formação de incrustação na caldeira, que são cloro, potássio, enxofre, sódio, e verificar qual seria a característica, a composição dessa incrustação. Aqui uma visão geral da nossa metodologia de ensaio, que seria a região da caldeira que nós fizemos as coletas, né? Nós fizemos coleta de bagaço na entrada da caldeira, de palha nas esteiras, e quando a gente operava no ensaio onde estava queimando a mistura palha-bagaço, nos alimentadores coletávamos a mistura palha e bagaço, certo? Aqui a gente tem um volume de controle das nossas coletas, né? Para a coleta de gases que realizamos, de acordo com a estrutura local de cada caldeira, nós fizemos em alguns pontos, sempre avaliando antes do contato da lavagem de gases, né? Que são regiões da área do economizador, do pré-ar, e também as coletas de cinzas, de acordo com a estrutura que a caldeira tinha, para fazer coletas, né? Em dutos de descarte de limpeza dos tubos. Assim que acionavam limpeza de tubos, a gente tinha umas cinzas formadas, então a gente pegava em regiões diferentes da caldeira. Aqui só um exemplo dos nossos pontos de coleta, né? Nos alimentadores, quando os ensaios inicialmente bagaço ou mistura palha e bagaço entrando, a coleta de palha, também um exemplo na esteira após o triturador, conforme a palha chega, sem nenhum pré-processamento, né, de limpeza da palha. A coleta de cinzas em regiões da caldeira próprias e de descarte ou de descarte das cinzas para água, mas a gente pegava cinzas, geralmente cinzas secas. A região de coleta de gases também, da medição de gases, né? Aqui um exemplo das nossas coletas de incrustação. A gente tem um exemplo de incrustação que coletamos nos tubos do superaquecedor secundário aqui, e a região dos tubos do economizador, o tipo de incrustações formadas. Bom, as nossas usinas avaliadas, nós avaliamos 3 usinas a partir de sistemas de recolhimento de fardo, que operavam recolhendo palha por sistema de fardo, e 2 usinas que utilizavam o sistema de limpeza seco. Uma das usinas que utilizam o sistema de fardos, ela é uma usina que tem uma caldeira específica com leito fluidizado, né, diferente das outras que operam a partir de grelha fixa. Bom, os resultados. Os resultados de análise que fizemos em relação ao combustível, né, nós separamos aqui alguns resultados. Esse aqui é um resultado específico da usina que a gente chama de usina 1, que opera com leito fluidizado e recolhimento por fardos, né. Então a gente tem um resultado para as biomassas nas entradas, do bagaço, a mistura e a palha que coletamos, do teor de cinzas, do poder calorífico superior, da umidade e do poder calorífico inferior. Então, para o sistema de fardos, nós podemos verificar aqui de destaque a umidade, né, uma baixa umidade da palha, né. Consequentemente, nós temos um poder calorífico inferior elevado para essa palha. A mistura, a gente coletada no alimentador, ela apresentou uma umidade de 45, abaixo da do bagaço, de 50, intermediário à palha, obviamente pelo percentual de palha utilizado por essa usina. Em consequência, um poder calorífico inferior, superior ao do bagaço de cana. Um segundo resultado nosso, para uma usina que a gente chama de usina 3, é grelha fixa e sistema de limpeza seco, que operava com sistema de limpeza seco no recolhimento de palha, e onde nós podemos verificar aqui a umidade dessa palha coletada nas esteiras em torno de 49,7%. Essa umidade
que estamos falando aqui, nós realizamos essa umidade na própria usina, para coletar o mais real possível a umidade do combustível. Em consequência disso, o poder calorífico dessa palha tem um poder calorífico inferior, bem abaixo do encontrado para o sistema de fardos. A umidade muito próxima do bagaço, né, da mistura resultante, e um poder calorífico inferior, muito próximo do bagaço, né, no caso dessa mistura coletada. Aqui nós temos um panorama sobre a realização da análise do teor de cinzas desses combustíveis para 5 usinas, né? Aí nós podemos verificar aqui para as usinas que utilizam o sistema de limpeza a seco, a palha apresentou um mais alto teor de cinzas, em torno de uma média para essas usinas de 14%, né, em relação às demais usinas que usam o sistema de fardos, apresentaram uma média em torno de 5,6% de cinzas. Em relação à análise, nós fizemos a análise da concentração de cloro também nos combustíveis. Nós verificamos para o bagaço, para a palha e para a mistura, que nessa média aqui nós temos só usinas que utilizam recolhimento por fardos, né? O cloro, em média, apresenta 10 vezes o valor apresentado pelo bagaço de cana. E a mistura teve uma elevação em consequência disso em relação ao bagaço também. Fizemos também, para os combustíveis, uma análise da concentração de enxofre. E nós verificamos aqui para as usinas que utilizam, a usina 1, 2 e 4, que utilizam sistema de fardos, a teor de enxofre foi 3 vezes superior ao bagaço. Em compensação ao sistema de limpeza seco, que a gente tem a única analisada, né, até o momento, o enxofre apresentou o dobro em relação ao bagaço. E a mistura, em consequência disso, também houve uma elevação. Bom, continuando os resultados, nós separamos aqui um resultado sobre as cinzas geradas a partir dos combustíveis em laboratório. E nós fizemos, nesse caso 1, da usina que usa um sistema de fardos, um sistema de uma caldeira de leite fluidizado. A gente tem resultados para cinzas, onde nós separamos os principais componentes críticos à possível formação de incrustações. Nós verificamos que os maiores teores apresentou maior teor de potássio, enxofre, cloro na palha, nas cinzas da palha geradas em relação ao bagaço também. E a concentração de enxofre, por exemplo, e de potássio foi o dobro do encontrado no bagaço, apresentado pela palha. Desculpa. Bom, na sequência, o resultado de medição de gases que fizemos, nós separamos aqui um resultado só para avaliação do índice de emissão de CO nessa caldeira de leite fluidizado, onde nós medimos num período de 4 horas, várias medições. Para esse dia específico, nós verificamos no ensaio, operando apenas com bagaço de cana, uma estabilidade muito maior, que é a linha azul, para a emissão de CO, em relação à queima, quando estava operando com a mistura palha-bagaço, certo? Alguns picos aqui do bagaço, provavelmente correção de operação no momento das coletas. A partir de alguns resultados que tivemos, como a medição de gases, como a análise do teor de carbono não queimado nas cinzas, a análise da quantidade de excesso de ar utilizado na caldeira, nós fizemos uma estimativa em 2 períodos diferentes sobre a eficiência de uma caldeira operando no final de safra e um ensaio feito no início de safra. Então, nós tivemos uma leve diferença entre o rendimento, a partir das perdas que calculamos, superior para a caldeira operando no início de safra, o que é razoável, né, na condição de a caldeira estar mais limpa e operando no início da operação dela. Bom, em relação à avaliação das incrustações, nos ensaios de entre-safra, nós separamos aqui uma
uma ilustração para identificar como fizemos essas coletas. Essa incrustação aqui é na região do superaquecedor secundário, na região onde recebem os gases mais quentes da caldeira. Então nós tivemos incrustações bem fortes, com uma característica onde nós tínhamos duas camadas bem distintas dessa incrustação. Uma onde era uma camada mais externa e mais solta da incrustação, bem espessa, e uma camada mais fortemente aderida à parede do tubo, certo? Nós fizemos análise separadamente dessas incrustações para verificar as possíveis diferenças entre essas duas incrustações. Aqui nós temos os resultados da composição dessas incrustações em diferentes pontos da caldeira que coletamos. Essa caldeira é a caldeira de leito fluidizado, né, um caso específico, e na safra 2017 deles. Então a gente aqui tem coletas no superaquecedor, nessa camada externa que a gente pontuou, na camada interna, no pré-aquecedor de ar, no economizador, nas incrustações formadas na parte superior do tubo e na parte inferior do tubo. Então, nós temos aqui, visualizamos uma condição de alto teor de potássio nessas incrustações do superaquecedor, que é a região quente, a região mais quente da caldeira, e alta concentração em relação às outras regiões de sulfatos do enxofre. No caso, está na forma de óxido, que é a forma como a gente representa os elementos que analisamos. Em relação às regiões mais frias da caldeira, ou mais frias em relação aos gases, o índice de cloro encontrado foi bem mais elevado do que em outras regiões. E a análise do ferro encontrado nessa mesma região, nas regiões de mais baixa temperatura, foi mais elevado, com indicativo de corrosão nessa região, coincidindo com a quantidade de cloro encontrada. Aqui só temos essa indicação da região do superaquecedor, com alta concentração de enxofre e potássio em relação às regiões do economizador e do pré-ar. E aqui uma alta concentração de cloro para regiões mais frias. Essa explosão na análise de cloro apenas dessas amostras mostra aqui um alto teor de cloro realmente para a região do pré-ar, do pré-aquecedor de ar e do economizador, e menor para a região da camada mais solta do superaquecedor. Em relação à camada mais interna do superaquecedor, foi encontrado também uma alta concentração de cloro. Isso é indicativo de que o cloro tem uma movimentação no sentido da parede do tubo. E aqui apenas uma complementação desses resultados em relação ao teor de ferro nessas incrustações. Então a gente pode verificar que, coincidindo com o cloro, as maiores concentrações de cloro naquela região resultou também em maiores concentrações de ferro naquela mesma incrustação, que é a região do pré-ar e a região do economizador. A região do tubo, dos tubos, a incrustação coletadas na parte inferior do tubo do economizador apresentou maiores teores de ferro e enxofre e cloro de acordo com a umidade e a concentração naquela região abaixo dos tubos, onde aparentemente a formação era maior e a umidade era maior também, a condensação do cloro, né? Em relação às conclusões preliminares, esses resultados são parciais e apresentei para vocês alguns resultados. Encontramos um elevado teor de cloro e enxofre na palha em relação ao bagaço de cana. Um percentual médio de palha nas misturas que avaliamos, em todas as usinas, foi em torno de 10% de palha misturada nessa mistura do total. Encontramos também um maior teor de cinzas e umidade na palha vinda de sistema de limpeza seco em relação aos fardos, e um indicativo de uma ligeira aumento no rendimento da caldeira quando operando no período de começo e final de safra,
certo? Um aumento também na tendência de formação. Nos casos específicos que estudamos, um aumento de tendência à formação de incrustações com o uso da palha em usinas que não aparecem nessa estatística, mas que usaram mais palha nos períodos. E um elevado teor de potássio e enxofre nas incrustações superaquecedores e maiores teores de cloro nas incrustações das regiões onde os gases são mais frios em contato com as tubulações, com a superfície de troca térmica da caldeira. Atualmente nós estamos com ensaios programados, né? A continuidade de ensaios, começamos há um ano e meio, e temos ensaios de safra e entre safra programados para serem realizados e complementares para as usinas que ainda não temos todas as informações, né? Para a continuidade dessa avaliação. Obrigado. Gostaria de agradecer também a nossa equipe, né? A nossa equipe de trabalho e a nossos colaboradores que ajudaram muito nesses dados e nesses ensaios preliminares. Muito obrigado.